Você está em transição de carreira, vai começar uma nova etapa na sua vida, vai abrir o seu consultório, vai começar a atender. E aí, como é que você tem se sentido? Falar desse tema, transição de carreira, não é fácil para muitas pessoas. Nesses últimos tempos tenho conversado com algumas pessoas e elas têm falado das suas dificuldades, dos seus medos. Então vale a pena que a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Quais medos você tem quando se pensa na transição de carreira? E se você já atende, quais os medos que você enfrentou? Já existiu uma dificuldade, um receio de alguma coisa? Isso é uma oportunidade para você compartilhar aqui com a gente e de repente ajudar mais pessoas, porque elas podem também trazer seus medos, suas dificuldades e não saber como lidar. Aqui a gente vai trazer algumas condições falando sobre os medos na transição de carreira. Esse é o nosso tema. Se é um tema que te chama atenção, fica aqui com a gente. Também vai pensando nos seus comentários, naquilo que você gostaria de falar sobre esse assunto. E a gente vai discutir isso daqui a pouquinho, depois da nossa vinheta. Roda! A transição de carreira pode apresentar várias dificuldades. Para algumas pessoas pode parecer um processo mais fácil e para outras pode ser um processo mais difícil, onde bate o medo e o receio de tomar decisões erradas ou então precipitadas. Cada pessoa tem uma forma de reagir a isso. Pode ser algo novo e desconhecido, pode gerar muitas incertezas, até mesmo por não saber o que está por vir. Se uma pessoa tiver mais dificuldades para lidar com incerteza, ela também terá dificuldades para começar um projeto novo, até mesmo porque todas as decisões vão partir dela. E a gente sabe que na psicanálise, por exemplo, no setting analítico somos psicanalistas, mas fora dele assumimos um papel de empresários, de autônomo, e isso pode ser fácil para alguns, mas nem sempre é fácil para outras pessoas. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A pessoa vai precisar adquirir novas habilidades para o novo caminho que quer seguir, e isso pode ser bastante desafiador, especialmente se forem bastante diferentes das habilidades que ela já tem. É uma nova forma de pensar e de agir, uma nova realidade, e isso pode ser um incômodo no começo. Pode haver um medo do julgamento de outras pessoas, que é uma grande fantasia, é claro, mas acontece. Familiares, amigos, colegas podem não entender ou não apoiar a decisão de mudar de carreira, o que pode resultar numa resistência, pode resultar numa autocrítica, pode resultar num julgamento. Então o apoio de outras pessoas é fundamental. Nem sempre a gente está tão preparado assim. E quando as pessoas colaboram com isso, nos compreendem, ou às vezes apenas nos escutam, isso pode ajudar bastante. Integrar-se a uma nova forma de trabalho e entender as dinâmicas diferentes pode levar tempo. A ideia, por exemplo, de se tornar dono do próprio negócio pode não ser algo simples de aceitar. Antes tinha alguém que dizia o que precisava fazer. Agora passa a ser a própria pessoa, ela vai tomar suas decisões. É uma quebra de paradigmas que nem sempre as pessoas estão preparadas. Mudar para uma nova carreira pode envolver períodos de renda reduzida ou investimentos financeiros em educação, em cursos, treinamentos, e isso também pode dar uma assustada no começo. Porque é preciso fazer plano e poupar valores, mas ao mesmo tempo ter que investir. Buscar conhecimento é fundamental quando a gente fala da psicanálise. Algumas pessoas enfrentam desafios relacionados à idade, achando que não estão mais na idade de arriscar alguma coisa nova. Isso pode levar a uma crença de que existe uma idade certa para isso, para mudar de carreira, o que na verdade também é uma fantasia. Muitas pessoas deixam a vida passar por acharem que devem permanecer em determinados trabalhos ou situações, mas isso é medo da mudança. A gente sabe que na psicanálise isso é racionalização. A mudança pode abalar a autoconfiança, especialmente se você estiver começando do zero. Decidir qual caminho seguir e como iniciar a transição pode ser uma tarefa difícil. Vai exigir planejamento, vai exigir tomadas de decisão e um novo olhar sobre si. Nem sempre as pessoas estão preparadas para isso. E aqui vale acrescentar: se existe toda uma dinâmica sua, uma segurança para abrir seu consultório, para colocar o seu projeto em ação. Mas se existe um medo de estar dentro do consultório, um medo de falar com as outras pessoas, isso estamos falando dentro do setting, é muito importante que você leve isso para sua análise.
fazer uma análise antes, lidar com esses medos pode ser algo que ajude bastante. Então é importante a gente separar o que é o trabalho do psicanalista dentro do setting e o que é o papel como empresário fora do setting. Dentro do setting, psicanalista, e lida-se com tudo isso na sua própria análise. Fora do setting, empresário, autônomo, uma pessoa que está ali procurando fazer o seu projeto da melhor forma possível, abrir o seu consultório, enfim, seguir com seus atendimentos. Então é importante separar essas duas situações. Vamos lá. Então vai surgir também uma nova rotina, uma adaptação na nova área. Equilibrar a transição de carreira com os compromissos pessoais, como família, como os cuidados com a saúde, pode ser um tanto quanto complexo, pode ser difícil no começo, mas também é necessário compreender que isso pode acontecer. Lidar com emoções como ansiedade, frustração ou até mesmo a dúvida durante o processo de transição é outro elemento muito importante. Existe a possibilidade de enfrentar rejeição, de enfrentar julgamento, daquele momento assim que dá aquela bad, que a gente fica para baixo, que a gente fala que não vai dar certo. É muito comum isso acontecer, mas a gente precisa seguir em frente. É preciso manter o foco e manter uma certa motivação ao longo do processo, especialmente se os resultados não forem de imediato. Isso pode também acontecer e é muito desafiador, por isso que cada vez mais se preparando fica muito mais fácil de você lidar com aquilo que vai surgindo. Cada pessoa enfrentará esses desafios de maneira única e é importante estar ciente deles ao considerar uma transição de carreira. Outro ponto importante, não se comparar. Cada pessoa tem sua trajetória, tem o seu jeito de ser. Aquilo que pode ser dificuldade para mim pode não ser para você. Assim como aquilo que pode ser algo muito fácil para mim, pode não ser para você. Então é muito importante se compreender, se acolher e se perceber nessa transição também. Buscar apoio, planejar cuidadosamente, estar disposto a enfrentar novos desafios também pode facilitar a jornada de mudança. Agora, uma pergunta que as pessoas fazem, e mais uma vez a gente está falando aqui do papel do empresário, do autônomo, daquela pessoa que está desenvolvendo seu projeto. Psicanalista é dentro do set analítico. Como é que a gente lida com o medo da mudança? Então vamos lá, vamos trazer algumas coisas sobre o medo da mudança. Lidar com o medo da transição de carreira é um desafio comum, mas é possível enfrentá-lo de maneira bastante eficaz. Então vamos falar um pouquinho de algumas estratégias que você pode adotar que pode te ajudar. Vamos lá. Reflita sobre seus valores, sobre seus interesses, sobre suas habilidades. Entender o que é importante para você pode ajudar a orientar as suas decisões. Estabeleça metas específicas para a sua transição de carreira. Ter objetivos claros pode tornar o processo mais gerenciável e menos assustador. Isso diminui bastante a ansiedade. Pesquise bastante sobre a sua nova área, pesquise bastante sobre outros psicanalistas, como é que eles atuam, especialmente próximo aí da sua cidade. Se você tem uma dúvida, por exemplo, dos valores que você deve cobrar, pesquise na sua região, se não na sua cidade, na cidade vizinha, numa cidade maior, mais próxima. Pesquise quantas pessoas estão cobrando, entenda a dinâmica da região que você mora para, por exemplo, colocar o valor da sua consulta. Entenda as habilidades necessárias e os desafios envolvidos nessa trajetória. Planejar e se preparar ajudam a reduzir a incerteza e também os riscos. Identifique as habilidades necessárias para o novo campo, para essa nova área que você vai assumir e busque oportunidades de desenvolvimento. Cursos online, workshop, outras coisas que você pode fazer como certificações podem ser bastante úteis. Quando a gente muda de área, nem sempre a gente sabe fazer tudo. Pode ser que no começo você não tenha alguém para te orientar sobre o marketing, alguém para te orientar sobre suas finanças, alguém para te orientar sobre como conduzir o seu novo negócio. E é importante você aceitar esse desafio de aprender coisas novas. Tá com a sua mente para que coisas novas venham. Conecte-se com outras pessoas que já estão na área. O network pode fornecer insights valiosos e criar oportunidades. Encare a mudança como uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Focar nos aspectos positivos pode ajudar a reduzir esse medo. Compartilhe seus planos com pessoas que podem ajudar você. Peça ajuda. A gente não sabe de tudo, a gente pode pedir ajuda para muitas pessoas. Aprenda a delegar aquilo que você não pode ou ainda não tem um conhecimento sobre como fazer. Ter um sistema de apoio pode fornecer um encorajamento para fazer seu novo projeto, para ter ideias adicionais na sua vida. Se possível, faça testes.
vá conhecer outros consultórios, atue em algum momento em um consultório alugado, como um coworking, por exemplo, um espaço de uma pessoa que possa fornecer para você. Isso pode ajudar a construir confiança. Vai aos poucos. Então, isso pode auxiliar até mesmo no sentido de como você vai se sentir nessa nova área. Isso é muito importante. Avalie suas finanças e faça um plano para enfrentar possíveis desafios financeiros durante a sua transição. Ter uma reserva financeira pode proporcionar mais segurança. Não seja louco de simplesmente largar tudo e fazer aquilo acontecer como se fosse uma pessoa assim que está extremamente confiante. Quando a gente está muito confiante, pode ser que a gente não esteja olhando para alguns aspectos que são importantes. Tá? Então, sempre com muito cuidado, com o pé no chão, com segurança, e essa segurança precisa ser avaliada. Segurança demais pode ser um problema. Então a gente sempre tem um certo receio, mas esse receio é aquele receio que nos ajuda a ver algumas situações que, se a gente estiver muito confiante, a gente não vê. Tá? E muita confiança também pode ser um grande enganar-se. Toma cuidado com isso. Avalie também os riscos e os benefícios dessa transição. Considere o impacto em curto e longo prazo na sua vida pessoal e profissional. Nessa nova área que você vai surgir, muitas coisas podem acontecer. Tenha o máximo assim de possibilidade de riscos, mas também tudo aquilo que pode ser benéfico para você, para o seu futuro. Considere a possibilidade de buscar aconselhamento de uma pessoa que já tenha uma bagagem, um conhecimento na vida, para que ela possa te orientar. Busque ajuda também sobre aquilo que você precisa fazer. Lembre-se de que a transição de carreira é um processo gradual. E é normal sentir algum medo, alguma ansiedade. É comum, somos seres humanos. Dando passos pequenos, buscando apoio e mantendo um foco positivo, você pode superar esses medos e encontrar realização em uma nova trajetória profissional. Aprenda a liderar a própria vida, aprenda a lidar com dificuldades e encare esse novo desafio. Estar dentro de um set analítico vai exigir de você mudanças nas suas rotinas, e isso pode fazer parte de um crescimento pessoal muito bom para a sua vida. Você pode descobrir muitas coisas sobre você que você não conhecia, e aquilo que você de certa forma ali não estiver descobrindo, você vai aprender, e você vai aprender muitas coisas novas. E aí, quais medos você tem sentido para estar no novo papel de psicanalista? E se você já está, o que você diria para quem está começando? Gostou desse conteúdo? Então curta esse vídeo aqui, compartilhe com outras pessoas, traga esses comentários, fala aqui para as pessoas o que você sente sobre isso. Isso pode ajudar não só você, mas outras pessoas também a lidarem com esses medos, com essa ansiedade que surge quando a gente fala de transição de carreira. A gente se vê no próximo vídeo, ok? Até mais!